Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois de borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, nessa caminhada quaresmal que estamos trilhando em toda a igreja, somos convidados a renovar a nossa profissão de fé em Jesus, único Senhor, único Salvador, o Filho eterno de Deus, que assumiu a nossa humanidade para nos dar vida plena, para nos dar vida nova, para nos dar vida eterna. Mesmo tendo presente a nossa caminhada terrena, marcada por fragilidades, o Senhor Jesus tem o poder de eternizar a nossa vida. O Senhor Jesus é o único que tem o poder de fazer a vida de Deus ser derramada na nossa pobre, na nossa frágil existência. Quem crê em Jesus como Messias, como Salvador, bebe a água da salvação. Esta água que jorra para a vida eterna. Esta água que jorra para a eternidade de Deus. É a água que brota de dentro dos nossos corações pela ação do Espírito Santo. Essa água que vem de Cristo. É Ele, o verdadeiro templo de Deus, o templo vivo de Deus,
O santuário da salvação de Deus é Cristo Jesus. Nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da profecia de Ezequiel, que do templo, do altar do templo, jorrava esta água que levava vida, uma água transbordante. Num determinado momento, o profeta Ezequiel percebeu que ele não tinha mais condições de encarar aquela água, tamanho volume, a não ser a nado, para dizer, do templo de Deus brota uma água abundante, para falar da abundância desta água da salvação que vem do templo de Deus. A água corria do lado direito do templo. E onde essa água chegava, onde essa água alcançava, ali se produzia vida, saúde, remédio, salvação. Ezequiel profetiza Cristo, o templo único, o templo vivo de Deus. E é dele, irmãos e irmãs, que pela fé nós somos convidados a beber a água da salvação, porque nós somos sedentos de Deus, porque nós somos sedentos do seu amor. Esta é a condição de todo ser humano, esta é a condição de todos nós, sedentos desta água viva. Como eu disse, a partir daquilo que o próprio Jesus disse para a samaritana, que foi o evangelho do terceiro domingo de Quaresma, aquele diálogo de amor, de salvação, que se estabeleceu entre Jesus e a samaritana, é o capítulo 4 do evangelho de São João, não é? Como Jesus disse à samaritana, esta água, quem a bebe não terá mais sede, porque recebe do próprio Cristo esta água abundante, que dá sentido de eternidade à nossa efêmera existência, à nossa existência frágil, passageira. Pela fé em Cristo, a água da salvação de Deus, ela é derramada em nossa existência e nós somos levados por essa água de salvação, nós somos conduzidos por esta água da salvação para a eternidade em Deus. É um rio transbordante, é o rio de água viva que vai nos conduzindo para a eternidade em Deus. Nós ouvimos no Evangelho que Jesus concede àquele homem a graça de sua cura. Um homem que estava ali deitado há quase 38 anos. Um detalhe que São João Evangelista nos coloca, nos apresenta, 38 anos, para dizer, é quase a vida inteira. Quase a vida inteira, este homem estava doente, paralisado, tentando, de alguma forma, descer àquela piscina de Betesda. Porém, Jesus, que é nosso Senhor, que é nosso Salvador, Ele que é a fonte desta água viva, desta água de salvação, pelo poder de sua palavra, pelo poder de sua misericórdia, concedeu àquele homem a graça da cura, perguntando para ele, uma pergunta que ele também faz a cada um de nós no dia de hoje: queres ficar curado?
Meus irmãos e irmãs, nós temos consciência da nossa sede da água da salvação? Nós temos consciência de que realmente precisamos de cura? E muito mais do que a cura física, é a cura espiritual. É a cura do nosso coração. A libertação da escravidão do pecado. Porque depois que esse homem foi curado, pelo poder da palavra e da misericórdia de Jesus, esse homem novamente se encontrou com Jesus, ali perto do templo de Jerusalém. E Jesus disse para ele: eis que estás curado. Que coisa boa! Não voltes a pecar. Atenção, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Pior do que a paralisia física, pior do que a doença física, é a doença da alma, é o pecado. Por vontade salvífica de Jesus, o próprio Jesus, ele fundou a sua igreja, que é o seu corpo místico, a igreja que é sacramento universal de salvação, como nos ensina o Concílio Vaticano II, a igreja que nós necessitamos, comunidade de fé, comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus, a igreja que nós necessitamos para a nossa salvação. Nesta igreja, Jesus instituiu os sacramentos da salvação que nos possibilitam beber da água viva, beber da água da salvação. A partir do batismo, nós estamos fazendo essa caminhada quaresmal. Daqui a pouquinho nós chegaremos à Semana Santa, a partir do Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor, que nos levará para o Tríduo Pascal. No Tríduo Pascal, nós temos a Vigília Pascal, Sábado Santo, que todos nós somos convocados a participar. Aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, nas nossas paróquias, nas nossas igrejas, todos nós somos convidados a participar. Uma liturgia riquíssima, a liturgia da Vigília Pascal, repleta das manifestações da graça salvífica de Jesus por meio dos sacramentos, incluindo o batismo, quando é possível, em algumas comunidades, em algumas paróquias, até mesmo o batismo é celebrado durante a Vigília Pascal. Depois temos Eucaristia e os demais sacramentos, irmãos e irmãs, fonte de graça, fonte de salvação, que nós podemos tomar esses sacramentos como instrumentos da salvação do Senhor. A partir do batismo, que nós sejamos homens e mulheres sacramentais. Inclusive, é importante dizer, ainda há tempo de nos prepararmos para a Páscoa do Senhor por meio do sacramento da penitência, por meio da confissão sacramental, para que de fato nós tenhamos saúde espiritual. E com essa saúde espiritual, que nós também sejamos, por Cristo, pelo poder do Espírito Santo, fonte desta água viva, através do nosso testemunho de fé, fonte desta água viva a tantas e tantas pessoas com as quais convivemos e que têm sede de Deus e que têm sede de salvação. Aproveitemos essa Eucaristia para beber do coração de Cristo, o coração traspassado do Senhor, do qual nos foi dada a salvação. Assim seja.